E aí, o que precisava fazer? Mudar a dinâmica dos pais. Papai vai ter que pisar no freio. Vai ter que trabalhar menos. Mas como assim trabalhar menos? Então, ou é trabalhar menos para ter a casa do seu sonho, ou é investir no teu filho. Escolhas. Nessa história nós tivemos um final feliz. Mas e outros que me fizeram parar de atender as crianças, que é, não quero me levantar. Eu não quero mudar a dinâmica. Eu sei que minha esposa tá doente, mas eu tô ganhando bem. O meu esposo tá doente, mas eu estou ganhando bem. Então, eu não quero ter que mudar, mexer, que é o que você disse. Levantar é difícil. Mas hoje os nossos irmãos, queridos, amigos, estão ouvindo, vão valorizar o que realmente Deus o entregou na Constituição Família. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos, irmãos, inscritos aqui do Resgatando Valores. Estamos mais uma vez aqui para dizer a todos vocês, sejam bem-vindos nesse podcast que promete. Já vou de antemão dizendo a vocês, pare um pouquinho aí, se inscreva, compartilhe e comente. Você vai ouvir hoje aqui algo fantástico. Vindo do céu para os nossos corações, porque a minha convidada já chegou para brilhantar isso aqui, para deixar o cenário mais gostoso, sabe por quê? É do amor de Cristo que ela veio falar. Ela teve a semana passada conosco aqui, que é a doutora Cris. Ó, já está íntima, hein? Chega aqui, é só as primeiras horas que a gente fica meio assim, né? Não conhece, depois a gente vai se abrindo e vai virando amiga. Então, pastora Cris Silva, vindo aqui de Campinas, ela é psicóloga, ela é especialista em terapia conectiva, comportamental, e ela está cursando política públicas, né? Ela é escritora, mentora, pastora e também a idealizadora, presidente da ONG, Thalita Cume. Gente, semana passada ela falou umas coisas aqui que eu nunca tinha ouvido antes também, como uma psicanalista, o quanto é importante nós, como profissionais, buscarmos outro conhecimento quanto profissional, mesmo sendo da mesma área. Maravilhoso. Combina a psicologia com o cristianismo? A que ponto eu posso levar para dentro da minha igreja ou no cenário onde eu convivo, que nós cristãos precisamos de estar com a nossa mente curada, pronta. Ah, mas eu sou crente há muito tempo, mas tem coisas que nós precisamos melhorar ainda mais para termos uma vida saudável. Esse é o nosso objetivo aqui no Resgatando Valores. Pastora Cris. Cheguei. Linda, maravilhosa, de verde, gente. Hoje eu tô combinando com o layout do programa. Você viu só? Hoje eu tô na cor do programa. Coisa linda, cheia de esperança, né? Aleluia. E eu vim de rosa aqui para diferenciar hoje pouquinho. Você tá diva, como sempre. É uma alegria muito grande recebê-la aqui no nosso canal Resgatando Valores e poder ouvir de você, da senhora, né? Um pouco mais do seu conhecimento dentro da psicologia cristã. Deus é aquele que não se cala, ele fala com o homem e com a mulher todos os dias. Aleluia. Não é de vez em quando. É nós que temos que estar atento à voz do Senhor, né? E na mesa da semana passada, Deus estava aqui conosco, porque ele falou muito aos nossos corações através do seu ensinamento, da palavra que foi derramada aqui na vida de centenas e milhares de pessoas. Eu quero que a senhora fique muito à vontade. Hoje o tema que ela vai falar um pouco de depressão, de fé, de comportamento, né? Ela já falou da semana passada de pessoas tóxicas, né? Hoje ela vai levar... Eu vou deixar você bem à vontade. Eu não vou falar o que você tem que falar. Não, senão não é uma coisa direcionada, né? Quero que você fique à vontade para começar da onde você quiser começar, para nos ensinar o que o Senhor quer nesse dia, hoje, falar aos nossos corações através da sua poderosa palavra, porque nele é possível. Fique aleluia, aleluia. Zilda, que delícia poder ter essa oportunidade de voltar para falar de um assunto tão libertador, um assunto tão edificante, um assunto que hoje, graças a Deus, no meio da nossa família bendita do Senhor, a família cristã, ela tem recebido muito bem. Graças a Deus, os pastores estão abertos para falar que a sede das emoções é a psicologia transitando junto com a nossa fé. Eu costumo dizer, né, por onde tem passado, é
que nós temos a condição de sermos curados pela palavra de Deus, mas também usando os instrumentos, as ferramentas psicológicas que o Senhor nos capacitou. Né? Por muito tempo, essa área da psicologia, eu me lembro que eu, como uma neta de assembleiana bem pentecostal, né, naquele contexto religioso, falava-se, psicologia é coisa do diabo, psicologia não é de Deus. E aí, hoje o Senhor tem mostrado que não. Ele, aliás, ele manda em tudo e ele tem mostrado para nós que ele também atua no campo da psicologia, que é cuidando das nossas emoções. O Senhor é um Deus do detalhe, né? Ele é Glória dos a detalhes. Deus. Ele cuida da nossa alma, né? Ele cuida... Ele ele criou, né? Com tanto zelo, tudo nos seus devidos lugares. É nós que não sabemos em que Isso. lado devemos ir, para a direita, para a esquerda. É Isso é verdade. espiritual? Até que ponto? Isso é emocional? Até que ponto? É isso Isso está na mesmo. minha alma, está no meu coração? Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, gente, a vida fica bem leve, né? E através do conhecimento, né? Isso Conhecimento. vai abrindo, ampliando aquilo que você disse a semana passada, do discernimento. O discernimento faz toda a diferença. Né? Você ter discernimento, o que é espiritual, o que é emocional, o que é o resultado da carne, né? Que é o que nós falamos, o corpo, alma e espírito. E isso é maravilhoso. Porque não dá, né, pastora Cris, para andar separado, né? Meu corpo está ok. Né? O meu não muito. Uns quilinhos a mais. Mas eu tô super bem porque eu me amo assim mesmo. Ótimo, faz toda a diferença. Talvez o corpo tá saradão, em cima do peso. Eu estou um pouquinho só acima, né? Mas o meu espírito também tá ok. Porque eu vou para a igreja. Aqui na igreja a gente cuida do espiritual, né? Isso. Mas a minha alma? Como ela está, né? Como que eu acesso a essas emoções? De que forma? Por onde eu começo? Porque você disse no começo que há uns anos atrás, né, por ser uma assembleiana há muitos anos, né, cheio de limitações, isso não era o mais não do que sim, né? Isso. Eu vim dessa época, psiquiatra na época. Ixi, era o Era sangue pra de Jesus, louco. tem poder, né? Eu falei, imagina, você vai para psiquiatra. Gente, qual o problema? Até hoje eu passo, tá? Ai, Mas eu que não sou libertador. descontrolada. Mas é É necessário, um médico, é um gente. médico. Eu digo que uma pessoa bem resolvida, ela vai ao médico quando ela está saudável. É verdade. Não quando ela está boa. doente, né? Isso. Quando eu estou saudável. Hoje eu quero conversar com a minha terapeuta. Isso é Aí eu marco maravilhoso. um horário. Claro que não é todo mês, tá, gente? Porque também haja dinheiro, né? Mas aí você vai. Vai no psicólogo. Tá com dúvida? Vá procurar ajuda. Vá para o pastor. Vai para a sua pastora. Porque os pastores, parabéns a todos os pastores. Eles são os maiores. Deus né? tem derramado de uma unção, de uma capacitação para lidar, né? E Maiores psicólogos, sem nunca Isso. ter feito, talvez, uma faculdade de psicologia. É verdade. Mas eles estão ali direcionados pelo Espírito Santo de Deus para orientar, aconselhar, direcionar, né? Sem nunca ter sido um psicólogo. Então, eu digo que os pastores, eles são o primeiro psicólogo do cristão. É verdade. Ele que ou escuta as confissões, né? É verdade. Guarda, tadinho, eles também precisam de cuidados, né? Eu nunca Muito. vi ninguém falar assim, eu estou cuidando do meu pastor. É mesmo, é verdade. Quase né? não tem isso. É verdade. Nós, Olha, fica assim, aí uma sugestão para os nossos sugestão. ouvintes, né? Cuidar Porque dos às vezes a gente pastores. só cobra. É porque o meu pastor, é porque minha pastora. Você tentou trocar de papel com ele ou com ela? Não é fácil. Eu e meu esposo, nós lideramos uma igreja, servimos como pastores em Ai, uma que comunidade na bênção. cidade de Sumaré, e nós sabemos, né? Ali do outro lado a gente tem alguns enfrentamentos que não são tão fáceis. Tem, Cris. Bastante, né? Desafiador. Mas é uma boa sugestão, né? As pessoas olharem para os verdade. pastores como homens e mulheres limitados e que precisam. Por isso que muitos pastores estão no burnout, né? Que é a estafa, a exaustão, pastores tirando a vida. É porque eles não tinham fé? Não, é o cansaço, é a exaustão. Hoje, né? É muito complicado. Chega é muito a virar um complicado. acúmulo de coisas, Sim, né? E exatamente. se também eles não parar um pouquinho e buscar ajuda em um outro profissional, isso pode acarretar o cansaço, a fadiga. Sim. E isso tudo faz mal para nossa alma. Exatamente. E sabe o que é interessante, Zilda? Que os pastores estão hoje procurando. Eu fico muito feliz quando eu Você recebo. atende Atendo. muitos? Muitos pastores, casais, pastorais, que chegam com demanda. Cris, eu
atendo no gabinete, mas eu tenho essa limitação, eu tenho esse trauma, a minha infância foi assim, Cris, eu tô tendo que bater meta na minha igreja, tô desesperado, isso tá me causando o quê? Insônia, porque o transtorno emocional, ela rouba a qualidade de vida. Rouba a Cris. qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa com um transtorno emocional no sono, por exemplo, muitos pastores acabam se queixando, que é a ausência de sono, que é a insônia. Então passa noites e noites em claro. Uma pessoa que não dorme bem, ela tem uma alteração no humor, ela fica extremamente irritada. E os pastores, como gente, que são todos seres humanos limitados, que tiveram as histórias, as vivências, ali, junto com as demandas atuais, eles acabam se perdendo. Né? Então, eu fico muito feliz. Eu falo, uau, eu fico admirada quando chega um pastor, um casal de pastores, falando assim, hoje eu tiro a minha roupa de pastor, eu quero ser eu. Glória a Eu Deus. quero falar de mim, eu quero falar dos meus medos, das minhas dores, do cansaço, da falta de prazer e de cuidar, às vezes, do rebanho, por conta do quê? De um estresse absurdo. Aí lá a gente ressignifica, a gente trabalha as ferramentas terapêuticas, e, enfim, quando sai aí renovado. Que Todo precisa, vapor para né, poder Cris? continuar o exercer o chamado de Deus. O chamado de Deus, a partir do quê? De um toque, de uma cura na alma. Volta Coisa aí e viver o linda, chamado né? de Deus. E de forma Mesmo, equilibrada, que nós falamos a semana é passada, né? verdade. Equilibrada, que é extremamente importante. Mesmo que tenha uma vida de oração, de jejum, é uma necessidade, né, É uma Cris? necessidade. Porque o pastor é raro, eu quase não conheço nenhum, que vai atrás de um membro, de uma ovelha, pedir ajuda. Porque expõe, né? As ovelhas não têm maturidade para entender. Alguns Tem não casos, têm tem pastores que estão mesmo. passando por uma dificuldade no casamento. Tem pastores que estão passando com dificuldade com os filhos. Então, por quê? Porque os filhos ainda não passaram pela via do arrependimento e da conversão. Então, é aquele modelo do pastor, né? Aquela coisa do pastor ser perfeito, parece que ele está conectado diretamente com Deus e não tem problema nenhum. Só que pastores têm problemas, têm desafio. Tem adolescente, pastores têm adolescentes. Adolescentes é uma idade delicada para se tratar. Aqueles que estão né? começando há pouco tempo, né? Isso, exatamente. Que são pais de filhos adolescentes que ainda não se converteram. Então, os pastores são pais de filhos adolescentes. Então, eles têm também problema, como todo mundo tem problema com filhos adolescentes. E hoje, né, Cris? Dificuldade financeira eu acho que e tudo mais. nós né? chegamos a falar semana passada que em algumas igrejas, não é todas, que adotaram esse meio, esse método muito interessante. Ninguém quer mudar nada aqui não, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, Façam aquilo que verdade. vocês Aleluia. acharem que devem fazer. A gente Isso. só está sendo um canal de bênção para abençoar a vida de todos vocês, se quiserem também. E se não quiserem, tá tudo bem, volta para nós. Aleluia. Não é mesmo? Gostei dessa. Temos que ser muito sincera a buscarem ajuda. Né? Ah, mas eu não quero na minha cidade porque todo mundo me conhece. Vai na cidade vizinha. Isso. Eu só vou de fora. Eu atendo pacientes que de outro, nós estamos falando de países, né? Enfim, como Deus tem nos abençoado fora. Eu atendo pastores de outro país que falam, Cris, eu preciso ser online e não quero. E me sinto confortável alguém que está em outro país. Tem uma amiga pastora minha também, que ela é uma terapeuta, e ela está cuidando de 2 famílias de estados, né? Uma é da Austrália, outra é dos Estados Unidos, online. Né? Isso, e é legal, mais confortável. porque às vezes fala assim, mas todo mundo me conhece em Campinas, todas as igrejas, né? Ok, vai para São Paulo, vai para qualquer outro lugar aí, mas vá buscar ajuda. A primeira ajuda é a seguinte: Jesus Cristo Nazareno. Pronto. É isso. Ele é o essencial e nele é possível conseguirmos todas as curas. Mas existem, né, doutora Cris, algumas situações que você não vai conseguir resolver sozinho se você não for atrás de uma pessoa para te orientar, te ajudar, te direcionar. Né? É isso mesmo. Pode conseguir sozinho? Pode, mas vai demorar mais. Busca um técnico né, que vai estar olhando, observando sua demanda de um outro olhar, né? Dentro de uma cosmovisão que você talvez não esteja entendendo, ou vendo, enxergando dentro do problema. A psicanálise nos ensina sobre isso. Você que está dentro de um problema, você não consegue ter a visão de quem está lá fora. Né? Então, é muito mais fácil você detectar uma pessoa que está gritando ajuda, sem abrir a boca, no olhar, como você também é uma terapeuta comportamental, que o nosso comportamento, ele fala mais do que nossas palavras. Fala. Não é isso? Isso mesmo. A forma de você falar, a maneira de você tratar as pessoas é uma fala. E só consegue, né, ter assim, essa clareza quem é um bom profissional, que estudou para essa tática.
né? É E isso. então, hoje eu quero acreditar que aqui no Resgatando Valores você pode ser alcançado pelo poder da palavra de Deus e com a doutora Cris, que vem aqui derramar sem economizar Aleluia. aquilo que ela também já recebeu com graça e de graça. Então, hoje você está tendo uma aula, né, com uma psicóloga preparada. E se você quiser continuar, glória a Deus, dê seguimento para você ser mais leve, mais plena, mais saudável e mais acessível. Tem pessoas que é tão Isso, que difícil ser a acessível. síndrome do porco-espinho, né? Você chega, né? Já é um monte de espinho. Gostei dessa. Não queremos ser, porque afasta A gente não está pessoas. chamando ninguém É verdade. de porco-espinho, mas tem aquelas pessoas que só de olhar já reprova. Você tem medo, É né? verdade. Tem pessoas que nos causam medo só do jeito de olhar. E, enfim, tá tudo bem, E né? causa um afastamento. É muito interessante que a gente usa alguns termos, por exemplo, esse que eu brinquei agora, né? A síndrome do porco-espinho. Mas tem a síndrome, por exemplo, do Hulk, que é usado mesmo pela palavra da Marvel, do Hulk. Aquele homem que explode com facilidade, né? Que tem a paciência curtinha, curtinha, curtinha. As crianças têm medo. Um pai com essa síndrome do Hulk tem um nome técnico, mas aí de uma maneira muito genérica e didática, a síndrome do Hulk. E as crianças têm medo de chegar nesse pai, porque a qualquer momento ele explode e depois ele volta. Interessante isso. Você sabe que Né? em uns 4 anos atrás, Aí eu a- estava dentro de uma sala de aula, né? E um dos nossos professores, psicólogo também, ele estava passando uma tese muito importante para nós, que ia ser matéria da semana de prova. E nós estávamos aproximadamente umas 30 pessoas, alunas lá. E ele foi para o fundo assim da sala. E ele começou de lá, que era um microfone de boca assim, ele falando, explicando, né, na aula, tal. E referente à criança, comportamento de criança, o que uma criança de 2 anos pensa sobre certas atitudes dos pais ou da pessoa que está cuidando? E ele está naquele ensinamento. De repente, assim, ele pega a porta, que era dessa grossura assim de ferro, e ele bate essa porta. Então, Uau. quando a gente não está esperando, todo mundo se assustou. Aí ele quis provar para nós o quê? Essa reação que você teve do susto é que uma criança de 2 anos sente quando você grita com ela. Eu nunca mais esqueci dessa aula e dessas colocações. Que sério isso. E é muito importante os pais estarem ouvindo a família, né? Agora, resgatando valores, porque eu tenho a possibilidade de reprogramar o meu comportamento para que realmente eu não deixe meu filho ou minha filha sequelada. Porque esse susto causa o quê? Uma descarga muito grande de adrenalina. Essa pessoa pode, se tiver constantemente essa repetição, né, desse susto, desse medo, pode gerar um adulto com sequelado, um adulto em alerta. O adulto em alerta, ele, o tempo todo, ele não consegue relaxar, ele não consegue permanecer relaxado. Então é aquela pessoa tensa, pessoa com muito medo, aí tem fobia, aí tem ansiedade, enfim, ela não consegue relaxar e viver uma vida leve e viver o cumprimento da palavra, né? Que É o fardo é leve, verdade. suave, né? Por conta de um comportamento lá na De infância. traumas, De traumas, né? Porque essa isso. batida de porta assustou esses 30 alunos, que até hoje eu lembro da forma que bateu essa porta. Eu estava numa sala de aula. Olha, que interessante Então, esse a forma exemplo. dele passar o exemplo do sintoma que uma criança de 2, 3 anos, quando uma mãe grita com essa criança, né? Ou quando você quer chamar a atenção de uma forma, sim, violenta, o que causa dentro dessa criança? Foi aquilo que nós sentimos naquele momento. E é grave, gente, porque isso leva para a vida. E pra vida, é pra vida. Para a vida. Que nem hoje, quando passa 2, 3 motos perto de mim, acelerando, eu já acho que vai me assaltar. Por Sim, quê? trauma, isso. Porque eu fui assaltada 2 vezes, então eu acho que aquele motoqueiro vai assaltar. Se eu estiver dirigindo, passar um carro, passar uma moto, passar outra moto, eu já, na hora, aciona ali um gatilho, vai me assaltar. E não é, são traumas que a gente precisa Sim. de cuidados. Ah, mas e aí, eu oro? Eu oro. Mas são essas coisinhas pequenininhas, né, que nos levam a patinar, não avançar na vida. Isso mesmo. É que nós precisamos buscar ajuda no Resgatando Valores, que hoje está aqui doutora Cris para dar essa aula para nós, tá bom? Aleluia. Vou passar a falar. Que introdução longa, olha que gostoso, Que né? delícia, que exemplo maravilhoso. Compartilhou, somou Glória a demais. Ah, você soma, Deus. você Eu soma. quero Demais. que a senhora fique muito à vontade para falar aí sobre a depressão, né? Que é um assunto que, gente, é do século, é do momento. Né? De 10 pessoas, 9 está deprimida, tá?
Que a depressão é algo que a pessoa está ali sofrendo e não consegue, né, doutora, saber por que está aquele sofrimento. Já passou. Aí a ansiedade nem aconteceu, mas a pessoa está sofrendo também, porque o amanhã não chegou, mas ela está sofrendo hoje. Aí ela fica deprimida com o que aconteceu ontem, ansiosa com o que vai acontecer amanhã e hoje. Perde de viver hoje. Gente, nós não podemos deixar isso passar. Mas antes, com muito carinho mesmo, que vocês todas são tão importantes quanto ela está aqui, quanto os meninos estão aqui comigo, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, pega aí, manda para 1, para 2, para 3, chama todos. Vem assistir conosco, chama eles para dizer o que Cristo está fazendo lá no Resgatando Valores, resgatando a psicologia das pessoas, curando mente, dando saúde para a mente, saúde para o coração. Enfim, venha ser feliz, porque em Jesus nós podemos e devemos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E é interessante que você fez uma colocação maravilhosa, né? Que Deus, em Cristo, nós podemos realmente todas as coisas, a cura. E a via de buscar ajuda é que Deus também pode usar de pessoas. Eu me lembro, quando você falou, eu trouxe à memória uma situação de falar assim, Cris, Jesus é meu psicólogo. Eu falei, Jesus é psicólogo, ele é médico dos médicos, ele ressuscita mortos, Jesus é tudo. Ele é advogado, mas mesmo assim, dependendo da situação, das circunstâncias, ele manifesta o poder dele usando pessoas. Então, se você tem um problema cardíaco, vai procurar um médico, um cardiologista. Se você tem um problema na pele, vai procurar um dermatologista. Isso. E se você entende que está com problemas emocionais, que você não está conseguindo lidar com seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos, está ruim, você não está se aguentando, porque a pessoa, ela sabe que ela não está bem. No fundo, ela sabe que ela não está bem, né? Ela consegue perceber, quando ela está ali sozinha, ela passa, tem algo estranho em mim, tem algo que não está compatível, né? Eu olho para as outras pessoas e não vivo o que as outras pessoas estão vivendo, principalmente no contexto cristão. Então, no fundo, ela sabe. Então, teve um sinalzinho amarelo, busque ajuda. E não tem essa vergonha, nós falamos do psiquiatra, né? O psiquiatra é um médico que vai te ajudar agora com disfunção. E a disfunção às vezes, a disfunção no cérebro, porque os seus neurotransmissores não estão se comunicando de uma maneira certa. Então, ele vai dar um remedinho para você, para que os seus neurotransmissores, para que o seu corpo produza a substância que ele está deixando de produzir. Por exemplo, dopamina e endorfina. São substâncias do prazer, da alegria, a noradrenalina. O que fez a gente levantar hoje, colocar a roupa, vir para cá é a noradrenalina. E pessoas acabam não produzindo noradrenalina. O que o médico psiquiatra vai receitar? Uma medicação que vai fazer com que seu corpo produza essa noradrenalina para te dar motivação, para te dar um impulso, para você ir trabalhar, ir para a escola, ir para a faculdade. Então, nós temos uma resistência, porque, primeiro, nós não conhecemos. E quando nós conhecemos, se torna libertador, porque eu vou procurar o especialista sem medo. E, através do especialista, nós que cremos no poder da palavra de Deus, ele vai usar para me curar. Quantas pessoas eu escuto dizendo, Cris, eu saí ali do teu consultório, e entendendo, Deus, o Senhor derramou graça hoje, porque eu descobri coisas, eu fui acessada, os meus gatilhos, e o Senhor usou de um instrumento que estudou há alguns anos para poder dividir isso comigo, glorificando a Deus. E essa é sempre a minha fala, né? Glória a Deus, porque você veio buscar uma ajuda, e Deus é que conduz. Então vamos quebrar os tabus, as resistências. Jesus, ele é tudo, mas ele usa dos meios. Porque, entrando na depressão, nós estamos vendo uma pandemia silenciosa, Zi. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, até hoje nós, nesse programa, eles sinalizam que nós estamos batendo na casa de mais de 18 milhões de brasileiros com a depressão. Mais de 11 milhões de brasileiros enfrentando o transtorno de ansiedade. Então, nós temos essa pandemia silenciosa por conta do quê? De tudo que está acontecendo também. A agitação do dia a dia, as cobranças, os rumores das instabilidades, seja econômica, de guerra, tudo isso vai causando medo, insegurança, enfim, o contexto. E o crente, ele está nesse contexto, ele está inserido nessa sociedade. Nós não estamos blindados com uma bolha dizendo, não, você está nessa bolha, você vai ficar zen, nada dessa grande Babilônia vai te afetar, porque nós estamos passando por essa grande Babilônia até a Nova Jerusalém. Não, nós somos afetados. Hoje a mulher tem que cuidar desse filho, ou ir ajudar o marido trabalhando fora, vai para o ministério, tem o chamado, a hora está passando rápido, educar esses meninos,
destino junto com o marido, é um ser parceiro do outro. E quando não há essa parceria, um fica sobrecarregado, o outro fica na cobrança. Então nós estamos recebendo esse respingo, os desafios de educar um filho nessa sociedade, que eles estão ali com a internet, acessando o mundo rápido demais, uma velocidade, né? Questão de segundo. Então, tá lutando na contramão de tudo isso. Então, Cris, ufa, é verdade. Eu mesmo, sendo cristã, eu não estou blindada dessa loucura, né? Dessa sociedade, não estou blindada. E o que pode acontecer? A ansiedade, como você bem colocou, o medo excessivo e a depressão, coisas que eu não ressignifiquei do passado, né? A tristeza profunda. Então, como não somos blindados, podemos ser crentes e ter depressão. E não é ligado à fé. Isilda, quantas pessoas vão tirar esse mito hoje no Glória Resgatando a Deus. Valores? É necessário. Nossa, quantas pessoas chegando ali se sentindo culpada, dizendo, Cris, será que eu não tenho fé? Será que Deus me deixou porque eu tenho depressão? Eu já ouvi pessoas deixando o ministério porque faz uso de medicação, de um antidepressivo. Eu dizia, glória a Deus pelo antidepressivo, está na prescrição médica, está tudo certinho. E glória a Deus, porque hoje o Senhor usa dessa medicação, da farmacologia, para que você esteja bem para viver o chamado. É pelo contrário, você não pode deixar o teu chamado, deixar de louvar, de pregar um Deus que cura, mesmo tomando a medicação. Isso mostra que você é instrumento mesmo na mão de Deus, né? Porque você faz uso de uma medicação, mas fala, Deus cura, e Deus está me curando de outras maneiras, não de um poder sobrenatural que veio um anjo e me curou, que Deus faz isso também. Sim, Né? sim. E nós precisamos ficar em alerta, porque crente pode ter depressão? Pode ter depressão, porque o crente ainda é limitado com essa carne. Né? Isso, Ontem eu fiquei isso. deprimida. Quando eu ligo Pronto. lá o jornal e vejo Isso. que Israel tá daquele jeito, meu Deus, aquilo dói o coração da Dói o gente. coração. A ponto de você ir deitar e ficar imaginando aquelas crianças, tudo lá, Sim. entendeu? As pessoas não têm mais coração, não têm mais amor. É verdade. A malignidade está estendida em todos os lugares. Não, a gente não tá mais, não tem lugar para a gente se esconder. É verdade. Então, você liga a TV, se você parar no jornal, você fica, meu Deus, aonde que você consegue ver Deus dentro daquilo? Em lugar nenhum. Aquilo te deprime. Te deprime. Às vezes eu falo para algumas pessoas, faça dieta emocional. Não assista determinados programas. Não pode. Eu gostava de assistir um programa lá, meus filhos viram e falaram, mãe, não assiste. Aí minha psicóloga falou, Zilda, não liga essa TV. Na época da pandemia, Sim. eu já estava ficando louca de tantas pessoas que estavam morrendo. Respingo de tudo que estava acontecendo Falei, ao redor do mundo. Esse negócio vai entrar dentro da minha casa. E enfim... Gente, a gente é ser humano como qualquer um. É exatamente. Só que nós temos que ter assim um ponderamento, né? Sim. E saber até que ponto eu posso deixar que isso me domina. Porque é aquilo que nós falamos um pouquinho na semana passada. É eu que decido. Aí eu faço essas blindagens, é isso mesmo. Eu que escolho, assisto ou não assisto. Né? A minha obrigação é o quê? Orar. Isso. Senhor, apazigua essa tempestade. Envia anjos. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia do ser humano, porque o homem hoje está tão fora da presença de Deus, né? Se você for abrir lá a política, gente, é um lixo. É verdade. E ficamos o quê? Sem esperança. Se deixarmos o foco só nisso, vamos perdendo a esperança. Sem esperança. Aí a nossa esperança é em Cristo, e Cristo nos dá ferramenta para enfrentarmos tudo isso. Exato. Com o quê? Com a higienização mental, com a nossa saúde mental que nós estamos falando, né? Higienização mental, a gente precisa, né? Esse detox, né? Ai, esse detox, adoro essa coisa do detox da alma, né? Esse detox da alma vai fazer uma terapia, cautela com o que você está vendo e assistindo, uma boa noite de sono, uma atividade física, e seja com pessoas que somam, tenha momentos prazerosos com a sua família, crie boas memórias nos seus filhos. Como? Não tem nada a ver com dinheiro. É o que nós falamos da mesa semana passada. Sim. Boas memórias é você almoçar, jantar com teu filho, puxa deixar o celular, puxa né? assunto, conta da sua história. Leia um livro, pega a Bíblia, gente. Sim, que é uma fonte maravilhosa. Salmo lá. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia. Aí o que você tem para bendizer? Entendeu? Essas coisas nutrem a nossa mente. Aí... E vai nos dando resistência. Exato. Hoje se fala muito de resiliência. Hoje fala muito da resiliência, né? Que é resistir os obstáculos, resistir às adversidades da vida e permanecer bem, não entrar em colapso, né? Em desespero, né? Em resistência. Olha aqui, a palavra do Senhor, que você acabou de deixar aqui uma sugestão. Que é o jornal mais atualizado, né? Mais é só ler ela.
E você vai estar Exatamente. entendendo com a ajuda do Espírito Santo e dá para viver uma vida mais leve, mais saudável, né? Exatamente. Mas nós vamos aqui frisar um pouco mais na palavra depressão, que tem alcançado, né? Não acusado, alcançado de todas as idades, É de verdade. todas as De todas as classes. classes. Tanto rico quanto pobre, quanto branco, preto, azul, verde, amarelo, não tem idade. E hoje, o que é assustador, doutora Cris, é você deparar com uma criança de 4 anos depressiva. É assustador, né? É Não, dá assustador. Dá medo. Em medo. mim dá medo. Porque, tipo assim, uma criança de 4 anos não tem poder de domínio próprio. É isso Ela não mesmo. nasceu deprimida. Alguma coisa desencadeou ali que aquela criança, se tirar o celular da mão dela, ela esguela. É verdade. E os pais não estão tendo mais domínio. Essa Não, criança está né? deprimida. Porque Como que vai ser isso aqui um pouquinho mais para frente? isso por isso que o índice de suicídio falam, né, que não é bom falar muito do suicídio, porque parece que motiva as pessoas. Existem estudos que falam sobre isso, mas é um fato que está acontecendo. E nós, como corpo de Cristo, nós como ouvintes, nós como pessoas interessadas na saúde mental, nós precisamos ter o quê? Conhecimento e consciência do que está acontecendo. Isso. E nós hoje estamos deparando com a depressão infantil. Tem aumentado demais o número de suicídio entre os adolescentes na fase transitória. E o que tem acontecido que nós precisamos voltar, prestar atenção e falar assim, aqui na minha casa, o que tiver no meu alcance, eu vou fazer para que isso se torne o que é vida e não que o inimigo venha e rouba Lugar de a harmonia, né? paz. E a depressão tem aumentado. E você colocou muito bem, não escolhe pessoas. A depressão, ela é uma doença psiquiátrica, é uma enfermidade, tem sintomas. Então, quais são os sintomas para ver se eu tô ou não estou depressivo, Quais são os né? sintomas? Você vai perdendo o ânimo de fazer aquilo que você tinha prazer de fazer. Você fica com aquela apatia diante da vida. Você antes gostava de fazer um determinado passeio, hoje não gosta mais. Tem pensamentos muito destrutivos sobre você. Perde a alegria de viver. Às vezes, Hilda, chega um paciente que eu olho nos olhos dele e entendo. O grau de depressão dele está muito profunda. Porque perde o brilho nos olhos. Não tem mais vida. Fala muito palavras que levam a desistir da vida. Então, por exemplo, você, pai, mãe, que tem um filho, está muito no quarto, chorando demais, às vezes, não é birra e nem para chamar atenção. É um quadro depressivo. A automutilação não é birra, não é só graça. E aqui deixa eu bem refrisar, né? Não é só, porque às vezes fala, é fase, é graça, é porque está na moda. Não, Quer chamar talvez atenção. é uma dor que está muito grande e leva à automutilação. Porque o depressivo tem um determinado estágio da depressão que começa a ideação suicida. O princípio de prazer está na morte, porque eu quero aliviar a minha dor. Então, não que eu queira morrer, mas eu quero a morte para aliviar essa dor, porque eu não tenho mais prazer. É um vazio muito grande na alma, né? Não encontra mais sentido de vida, não encontra mais propósito. Então, eu quero ficar no quarto, quero ficar isolado, não quero conversar com ninguém. Eu tenho a hipersonia, que é sono em excesso, ou a ausência de sono. Tem depressivo que tem a insônia, né? Eu estou comendo demais ou deixando de comer demais. E tudo isso são sintomas da depressão. Então, começou, tem esse quadro, estou me isolando demais, estou me percebendo triste, estou chorando muito, e sem uma causa específica, porque tem momentos na vida que vamos chorar, vamos passar por esse quadro deprimido por conta de situação. Então, vamos lá. Se alguém agora está nos escutando e que perdeu alguém, está no luto, é normal viver os estágios do luto e essa pessoa fica no quadro deprimido. Uma pessoa que perdeu um emprego, que é o que mantém a casa, vai ficar triste. Então, se tem algo específico, é coerente com o que está sentindo, ok? E tem um prazo determinado. Agora, tá passando de 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 ano, que você não tem nada aparentemente específico e você tá nesse choro, nessa tristeza não melhora, né? e não melhora. Você não tem prazer, vai para um shopping, vai para uma praia, compra uma casa, aí você vive aquele momento, a casa é bonita, mas está naquela casa triste demais. Opa, parou, você pode estar no quadro depressivo. E o quadro depressivo precisa buscar um especialista. Precisa. Independente de ser cristão ou não. Porque a depressão tem várias vertentes. A depressão ela pode ser uma depressão resultado de um trauma na infância, de um abuso, de uma violência, de algo que precisa ressignificar essa depressão. Pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma depressão crônica, pode ser uma depressão genética, porque hoje já se fala, né, de filhos depressivos, aliás, pais
de filhos depressivos. Calma aí, deixa eu me corrigir. Pais depressivos, os filhos têm 3 vezes a chance de se tornarem depressivos. É Deu um mesmo? trava-língua aqui, né? Então vamos lá. Pais que são depressivos podem gerar filhos depressivos. Então, já se falam hoje. E tantas outras coisas também. O burnout também leva para um estado depressivo, que é a exaustão, que é hoje uma patologia, que é uma enfermidade, né, recorrente da estafa de trabalho. Então, você pode estar no quadro depressivo por conta da estafa, da correria do dia a dia, não tem mais qualidade de vida. Então, pode gerar uma depressão. Então, tem vários motivos da depressão. E o cristão e o não cristão podem ser acometidos disso. Se deparar com Isso, isso, mas né? graças a Deus tem aí os tratamentos, graças a Deus, aquele que tem fé. Hoje é Glória a comprovado, Deus. Zilda, que hoje quem tem fé sai mais rápido da depressão. Então, hoje a ciência tem que debruçar e dizer: aquele que tem fé consegue sair melhor de um transtorno psiquiátrico, Glória de a um problema emocional como a depressão, Deus. como a depressão. Mas é a esperança. Aquele que está nos escutando agora, que fala, Cris, eu estou com isso, estou com esses sintomas. Calma, porque há esperança. Nós vamos fazer o que está no nosso alcance, como nós estamos sempre reforçando, Sim, e Deus sim. ele vai fazer aquilo que é impossível. Então, tá com depressão, como os profetas estiveram na depressão, como personagens bíblicos estiveram na depressão, né? Mas Deus alcançou. Até o próprio Jesus, eu não vou ser, vou dizer que Jesus teve depressão. Entendam isso. Isso, para depois não ver. É verdade, por favor. Olha, lá no Resgatando o Valor, e a irmã Zilda disse, não, não é isso. Mas se você for analisar, né, quando Jesus, ele se retira para ir para a beira do mar, para sofrer, para sofrer não, para passar a dor do luto, quando ele soube que João Batista foi decapitado, ele se retira. É verdade, isolamento, né? Quando ele se retira, ele deixa eu entender, dentro desse texto, que Jesus queria ficar sozinho. É isso mesmo. Ele queria Característica de alguém sofrer deprimido. aquele luto ali. Não é sofrer, a palavra não é sofrer. Ele queria ficar sozinho para pensar por que fizeram isso para o meu primo. É o sentir, né? O sentir Ele o queria. luto. Ele não teve esse momento. Porque quando ele chega lá, já tinha uma multidão de gente esperando ele. Ele não pode nem vivenciar o luto, né? Porque hoje falam que deve vivenciar o luto, né? E ele é o maior exemplo da Bíblia aí para nós. Que ele deixa, né, a dor dele do luto. Eu quero entender que ele estava sentindo uma dor, né? Porque ele queria ficar sozinho. Isso. Mas a demanda dele era maior e melhor naquele momento. Ele deixou a dor dele ali para ir cuidar dos doentes. Cuidou de toda a multidão, mandou se organizar. Olha a psicologia cristã, gente. O que ela faz com uma pessoa curada, que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Amém. Né, doutora? É isso mesmo. Todas. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Mas ele deixa, né, aquele momento que ele queria estar só para cuidar das outras pessoas. O que nós aprendemos dentro desse texto e do contexto também? Que existem momentos e situações que nós queremos sim ficar só. Que não é a solidão, é a solitude. Que é legal, que é bom. Deixa eu parar para pensar. É saudável. É saudável, isso, né? Muito bem. Eu quero entender que o texto está dizendo que Jesus queria ficar só. Sim, para aquele momento, né? Momento de reflexão. Ele perdeu alguém da família, isso, carnal. E um querido, muito querido. E um querido, de uma forma assim... Bruta, né? Brutal. Brutal, né? Foi a brúspita, né? A tirada da decapitação de João. E ele não pôde fazer aquilo. Só que como ele é soberano, governador de todas as situações, principalmente do comando da mente, ele vai cuidar das outras pessoas ainda, sabe como? Separa em grupos. Aleluia! Glória a Deus. Pessoas que conseguem governar sua mente, mesmo estando no momento de tristeza, de dor, de decepção, de agonia, de mágoa, porque nós somos seres humanos, todos os dias nós nos deparamos com essas situações, né, doutora Cris? Sim. Temos as oscilações. Oscilamos. Nós temos controle e governo. É isso que a depressão, que é uma doença, tá? A doutora está aqui, está dizendo que ela é uma doença comprovada,
Mas nós não podemos, como cristão, deixar que essa doença nos adoece a ponto de nos levar a não querer viver mais. É isso mesmo. E é muito interessante você estar falando essa dinâmica de Jesus e para os nossos ouvintes, para os amigos que estão conosco, está num estado deprimido, numa depressão, seja ela específica, porque aconteceu algo como foi de Jesus, ou não aconteceu, não ambientaliza o seu lugar da dor. Ou seja, para de fechar, porque a alma que está deformada com a doença, que não está liberando dopamina, endorfina no teu organismo, você não tem mais alegria, e que você precisa fazer o uso da medicação, vamos lá. A alma está dizendo algo, porque você não está recebendo as substâncias da alegria. Só que você não vai agir pela alma, você vai agir pela razão e pela força do espírito. Como? A alma está falando, fica no quarto, fecha as portas, não quer ver ninguém, não deixa um fecho de luz entrar. Não. Aí sim você vai falar com você mesma, como o salmista nos ensina, né? Que ele fala com ele mesmo, porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Então é você falar com você mesmo, eu quero ficar, mas eu não vou ficar. A vontade de ficar com o quarto fechado, não falar com ninguém, colocar o travesseiro na cabeça, ficar isolado e ruminando a dor. Alimentando ela, Alimentando. né? Não, chorou? Chorou, porque tem algo específico, mas parou. Tirar, abrir aquela janela, mesmo que a alma tá falando fique, você vai ter a escolha, que nós estamos falando bastante a escolha. Eu quero ficar, mas eu vou abrir com poucas forças, igual a mulher do fluxo de sangue, com poucas forças, eu vou até Jesus e vou tocar na orla. Ó, o movimento dela. Então abre a janela, coloca um louvor mais animado, de cura, já começa a ministrar sobre você, mesmo não tendo fé para isso, porque no momento de dor, no momento do isolamento, você às vezes não falta fé. E não é pecado você falar, hoje eu não estou com fé, Deus. E pode pedir, porque a palavra nos ensina que pode pedir fé. Então fala, Deus, me dá fé para poder superar hoje. Então não ambientaliza. Então, bora colocar um louvor, bora abrir a janela, bora fazer alguma coisinha que gosta, mesmo que não esteja sentindo sabor, mas faça algo porque vai mandando uma informação para o cérebro. Vai mandando uma informação para o cérebro. Isso mesmo, poder da escolha. Interessantíssimo, Isso, né? Muito, muito. Esses são os movimentos comportamentais que, mesmo sem força, é possível. Agora, é muito interessante aí eu pegar um gancho de quem está lidando com o depressivo. Porque sofre, né, Zilda? Sofre um pai, uma mãe que vê o filho depressivo, ou os filhos veem a mãe Querem depressiva. Ajudar, e às vezes não sabe como ajudar. Isso. Quantas pessoas eu chego, assim, o cônjuge falando, Cris, eu estou desesperado, não sei mais o que fazer. Então tem algumas coisinhas que eu quero pontuar que não pode fazer com o depressivo. Tá bom. Primeira coisa, você não pode se comparar com o depressivo. Não tive o que você tem. Você tem casa, você tem um serviço. Olha, porque na sua idade eu não tinha, trabalhava na roça e não tinha depressão. Não pode ter comparação. Outra coisa, não pode fazer com que esse depressivo se sinta culpado, porque ele já tem a culpa, porque ele sente culpado por estar assim. Então olha, você tá assim, tá acabando, vai acabar com a sua família, você tá assim, vai acabar com o teu ministério. Isso também não pode, é dentro de um cardápio que não pode ter fala, né, como essa. Ou outras pessoas estão piores que você e não tá depressivo. Falta de fé, falta de trabalho, vai trabalhar, porque isso passa. Então, essas sugestões tóxica para o depressivo. Afunda mais? Mais. Porque ele se sente pior, é verdade. Tem pessoas que não têm o que eu tenho. Por que eu tô assim? Eu vou me matar. Eu não estou conseguindo ser grato a Deus. Eu não estou conseguindo, eu estou fazendo minha família sofrer. Então, o que nós pedimos para quem está trabalhando com depressivo, de forma muito simples, primeiro, estou com você. Estou com você, eu estou aqui. Pode contar comigo. Então bater às vezes no quarto, falar, filho, filha, mãe, tô aqui, viu? Tô aqui, nós estamos juntos, vamos passar juntos por isso. Outra coisa, marca um especialista, vai com ele. Nunca deixe esse depressivo, porque o depressivo não tem força para marcar. Dependendo do estágio da depressão, ele não tem força. Então marca, filho, eu marquei esse psicólogo, vamos juntos, eu também vou. Então vai com ele, coloca no carro. E pequenas tarefas no dia. O depressivo, ele não tem ânimo para fazer as coisas, né? Porque ele quer ficar no quarto. Ele tem um rebaixamento de humor muito grande, um vazio muito grande, uma tristeza profunda. Então, ele não tem o ânimo que vem da noradrenalina. Aí, Zildo, que a gente sugere pequenas atividades para a pessoa depressiva. Por exemplo, a mãe está lavando uma louça, chama a filha que está depressiva, filha, vem guardar esses 3 copos para a mãe. É tão importante a tua presença aqui, vem. Aí vai estimular ela a sair daquele lugar e dar pequenas tarefas. Vamos na padaria com o pai? Vamos na padaria? Então, você nem precisa pedir que ele desça
conheça, mas está lá dentro do carro, não precisa ficar conversando, dialogando, vai falar pequenas palavras, objetividade e às vezes o silêncio, mas ele está saindo de casa. E a valorização, que bom que você está aqui comigo, que bom, porque eu reconheço que não é fácil vencer esse período, porque você só está depressivo, você não é depressivo. Uau. Isso traz esperança. Isso traz, por mais que ele não sente o cérebro, ele vai absorver isso. Então, pequenas tarefas, é importante mostrar que você está ali, ir com ele no psicólogo, ir com ele no psiquiatra, ajudar ele a ter esse contato com a enfermidade, tendo conhecimento e também conhecer. Quem cuida de depressivo, atenção, atenção, resgatando valores, vocês que estão assistindo a gente, quem cuida de depressivo precisa conhecer essa enfermidade. Eu costumo dizer que você precisa conhecer o inimigo que você está lutando. Então, leia, assiste podcast que fala sobre depressão, como esse que nós estamos falando, se intere do assunto, fale com o psicólogo, tire suas dúvidas. Entenda, o conhecimento é importante, porque você não fica desesperado, né, Zilda, para lidar com o depressivo. Verdade. Nossa, você falou lindo mesmo. Amém, lindo, amém. Lindo. Seja um despertamento. Uma explicação esplêndida mesmo e necessária. E necessária, porque os dias estão cada dia mais ficando um funil. É verdade. Um funil. Nós vemos aí, não vou nem entrar em contagem, que eu amo fazer pesquisa, eu preciso entender, né, do assunto. Só posso falar de um assunto que eu entendo. Isso. E se eu não entendo, eu vou ficar aqui patinando e é muito notório. Mas as drogas têm levado muitos dos nossos adolescentes jovens, até adultos, né, a buscar um refúgio, né, numa droguinha que eu não sei nem como funciona, gente. Sou leiga no assunto. Mas Glória eu sei a Deus. que ele vai, tipo assim, deixar a pessoa um pouco lá leve. E tudo isso vem de um quadro depressivo. Boa colocação, Porque a pessoa Zilda. nem quer, na verdade, não queria nem começar aquela vida maldita, gente. Porque é maldito aquilo que não é benigno, entendeu? A vida que não traz de volta. Quem entra nesse mundo pela depressão não consegue sair se não for a mão do resgatador. Aleluia. E lá é resgatar. Então, que hoje você, com a ajuda do Espírito Santo, venha entender o que Deus está aqui nessa mesa conosco, ajudando nós a entender para transmitir para todos vocês aí o conhecimento, que ainda dá tempo. Talvez a pessoa está passando por um fio, quase de perdendo as esperanças. A informação é não perca as esperanças. Não perca. Se tem 1% de chance, lute por esse 1%. Ela pode triplicar até amanhã, né? Porque é a esperança que nos Aleluia. leva a ter vontade de viver. Eu sempre enfatizo essa fala que a vida é linda para quem sabe viver. Isso E mesmo. nunca é tarde para a gente querer viver, né? E as drogas estão entrando. Se não vem na rua, que o meu filho não fica na rua. Mas e você consegue ficar com ele na sala de aula, na escola? Não. E lá é o problema. É verdade, porque o consumo, as vendas, né? E Às vezes você está vem, transitando lá dentro. né? Né? E muitos anos eu dentro de escola e às vezes dentro do banheiro. Verdade. Criança de 10 anos, 12 anos. Ai, eu tô nervoso porque meu pai fala, tome isso aqui. Então, essas crianças, esses filhos, esses sobrinhos, eles precisam de ter esse papo com a mãe, com o pai, com a tia, com alguém para orientar. Ó, se for índice de depressão, começo, vamos já correr com ele. Isso não mesmo. espera. Se o celular está causando dor, tire um pouquinho, mas com amor, gente. Eu digo que o amor, ele é fundamental. Não precisa gritar, não precisa xingar. O resultado é assertivo, né? O resultado é assertivo. Amor, exatamente. Chega com... Vamos combinar. Eu sempre usei essa tática com meus filhos e sempre deu certo. Vamos combinar assim. Até tal hora você vai usar, mas daqui para frente, entendeu? Você vai ler um livro, coloca informação nessa criança. Bota para pensar. Boa, né? boa. Bota para pensar, boa porque sugestão. as nossas crianças é o nosso futuro amanhã. Nós estamos esperando Jesus hoje, tá, gente? Aleluia, Maranata. Mas enquanto ele não vem, a gente tem que estar se preparando e se organizando aqui. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse raciocínio lógico, né? Ah, mas eu só tenho 40 anos e estou deprimida. Tudo bem, não tem problema de você estar com depressão.
Nós estamos aqui para tentar te ajudar a sair dessa vida deprimida. Aleluia. E romper. Isso. E romper. E ultrapassar essa linha da dor. Dá tempo, Dá né, doutora? tempo, dá a esperança. E depois fazer isso, um lindo testemunho, trazer, ser uma pessoa que vai inspirar outras pessoas. Entender os propósitos de Deus, né? Tem um autor, um escritor, inclusive é fundador de uma das ferramentas terapêuticas chamada ludoterapia. Eu já usei no começo da minha profissão a ludoterapia, chamado Viktor Frankl. Ele Uau. passou por 3 holocaustos. Sim. E ele, quando passou, as pessoas, um jornalista em determinado momento perguntou, no entanto, hoje ele tem um livro best-seller, o Em Busca de Sentido, eu acho que é Em Busca do Sentido, agora eu não me lembro mais o nome, mas Viktor Frankl, coloca aí que vai sair o livro dele. E certa vez um jornalista perguntou como que ele conseguiu passar por esses 3 holocaustos, vendo tudo que ele viu, um caos, um terror, que nós temos essas informações, ele estava né? num filme de terror, Um filme né? de terror, amigos sendo mortos, É. perdeu a mãe, enfim, se não me falha a memória, ele também perde a noiva no Isso. Holocausto, via Ele presenciou, homens né? sendo lançados nos fios elétricos porque queriam se matar para sair daquela dor. Victor, o que você viu? Eu encontrei sentido no meio da dor. Eu olhava em um determinado fecho, numa janelinha e dizia, o que eu estou passando vai servir para o lado de fora. Aquela hora que eu estou usando as minhas palavras, Sim, né? sim, sim, sim. Eu encontrei sentido. Encontrar sentido é extremamente importante, por mais que você não crê, porque aí é o que eu te sugeri, vai para o campo da razão. O campo da razão é, eu não estou crendo que isso vai trazer um propósito, mas eu vou com o campo da razão dizer, o que eu estou passando vai acontecer. Pronto, então isso também ajuda. Determinação, Isso, né? exatamente, isso ajuda, que é o que nós estamos falando da esperança. Então, quem está num estado deprimido, na depressão, enfrentando algum transtorno emocional, calma, O mundo não acabou. calma. Isso tudo vai ser um lindo testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado e mais uma vez você vai ser alvo da graça, do poder de Deus para mostrar que é possível passarmos por transtornos emocionais e tirar lindos testemunhos, ministérios fortíssimos, lindos ministérios que nós temos hoje, sólidos, vieram de testemunho, de passados difíceis, né, de dores. Então, E sem abalar a fé, né, doutora? sem abalar a fé. Então, é encontrar propósito, encontrar esse sentido em todo esse momento. Você só está, você não vai ficar. Glória a Deus. Só está depressivo, só está ansioso, mas não vai ficar. Não vai ficar. Interessantíssimo nós termos esse entendimento, né? Buscar esse entendimento. Eu não quero comer, mas eu vou engolir essa comida. Isso é a escolha. Deus está falando muito com a gente sobre escolha. Você diz, tem muita gente precisando ouvir sobre escolhas. Eu não gosto de beber água. Tem pessoas que têm problema, mas sim. eu vou tomar essa água, porque eu tenho que ter saúde. É verdade. E uma coisa que você pincelou, muito bem colocado, Zilda, a questão da disciplina no lar. Como é importante hoje os pais colocarem disciplina. Disciplina é sinônimo de amor. Então, celular é até essa hora. Vai ler um livro. Né, filho, vamos ler todo mundo junto, vamos estudar as Sagradas Escrituras, faz o culto familiar, procura meios e disciplina. Então, até isso, o celular, notebook para adolescente na madrugada não pode, tira do quarto, põe na sala, porque o que você vê, papai e mamãe pode ver também. Tem computador lá, o jogo é interessante, mas não vai ficar nesse quarto 24 horas. Então, vai fazer atividade, vai interagir com o mundo, enfim, a disciplina é extremamente importante para dentro de casa e ajuda a blindar a saúde emocional dessa criança, desse adolescente. E também, doutora Cris, isso vai refletir muito na igreja, né? Sim, muito. Vai refletir muito na igreja, porque como nós começamos, né, no comecinho, falar sobre os pastores, que eles são os nossos maiores psicólogos espirituais, tá? Pastores são autoridades constituídas por Deus sobre a vida de qualquer cristão, né? Sobre as suas ovelhas, são autoridade sobre as nossas vidas, e nós temos que ter esse alinhamento, né? Se o pastor estiver precisando de ajuda, ele precisa buscar também ajuda, que não é feio, não é pecado, está dentro da Bíblia. Mas eu creio no poder da palavra para restituir meu filho. Ok, continue orando, mas esse filho nunca volta? Espera um pouquinho. Tem algumas outras coisas que precisam ser feitas. Precisa resolver, né? Isso aí, com a ajuda de Deus, né? E de um bom profissional.
Glória a Deus, o papo tá muito gostoso hoje, tá muito legal. Nós já falamos sobre os comportamentos, né, os disfuncionais, o comprometimento da fé, que todos esses transtornos pode, né, comprometer a fé, pode comprometer de não querer mais ir para a igreja, porque tem Pode mesmo, pessoas. Zilda. Eu estava falando com uma determinada pessoa esses dias que pós-pandemia, Eita, meu Deus, esse pós-pandemia. gente, isso vai ficar por anos, É né? Entrou verdade, para a as história, né? consequências, né? Entrou para a história, isso Entrou mesmo, para a Zilda, entrou para a história e história. tudo que e passado é história. E Isso, todos nós temos uma história. Nós lembra dela sem dor, né? O meu passado ficou lá no passado. O isso, seu, todos nós temos passado. todos. E passado é história. Então a pandemia entra para a história do ser humano, né? Mas muitas pessoas aderiu, né, à depressão dentro desse contexto que foi A pandemia. a pandemia. Isso. Teve pessoas que não conseguiu ainda, Cris. Eu tô com uma pessoa, já faz uns 4, 5 meses, cuidando dessa pessoa como psicanalista, como, né, uma mentora dela, que ela não consegue ir para a igreja mais. Por conta do medo. Do medo. Criou essa crença, né? Nós falamos muito de crença, Está crença central. dessocializada com as Isso. coisas. Porque ficou, né, nesse casulo, acreditou que esse casulo é o que protege, agora para romper essa proteção, eu vou ficar com esse medo. Aí quais são as crenças que estão dentro dela? Que medos, né, ela tem? O medo da doença, medo de adoecer, medo de pessoas. É verdade, E o que pode sequelas. acontecer? Pode acontecer que essa pessoa pode morrer, Sim, né? Pode morrer, porque é eu que tenho o poder da decisão, se eu me levanto ou se eu me sento. exatamente. Volto a falar da mulher do fluxo. Ela tinha uma enfermidade que ela escolheu ir atrás de Jesus, não esperou Jesus vir atrás dela. Ela foi com poucas forças. Eu escolho. Eu estou E ela não ouvindo era falar de cristã, Jesus. né? Ela não era cristã, ela só estava Ouvindo ouvindo, e creu. E foi. acreditou, se Isso. posicionou. Em Cantares, eu gosto muito de uma palavra em Cantares, capítulo 2, que aí, usando de uma maneira mais tipológica, o noivo sendo Jesus e a noiva a igreja, tem uma palavra que por um tempo eu questionava. Quando o noivo fala, noiva minha, levanta-te. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. A palavra levanta-te. Eu falei, nossa, mas que noivo, né? Mas sem sensibilidade, porque a gente esperou aquela romantização. O noivo ir lá resgatar a noiva, né? Enfim. E eu olhava para aquele versículo e dizia, uau, Salomão aqui não foi tão educado, né? Com essa noiva, né? E como pode, usando de uma tipologia que é Cristo mandar essa noiva levantar? Oxe, como assim? Né? Se ele tem o poder? Aí o Espírito Santo testificou no meu coração. Ali levanta pelo poder da minha palavra, porque você tem como reagir. Então, Glória a noiva, Deus. amada minha, levanta. É uma ordem do noivo. Levanta-te, amada minha. Então, tem sim momentos que dependem de nós. O levantar-se, o sair dessa situação doentio. Porque eu chego para um profissional, aliás, para um meu paciente e digo, você tem 2 caminhos hoje. Ou você vem para a terapia com a esperança, ou, Cris, eu vou me permitir, melhor dizendo, vir para a terapia ou permanecer nessa situação. Então, qual é o caminho da escolha? É claro que a gente usa outras maneiras de falar, Sim, né? sim. Mas é o que o noivo propõe para nós, é o que nós estamos falando há 2 semanas, né? Desde semana passada e essa semana, porque Deus, eu tenho certeza que tem pessoas que estarão ouvindo Já tem gente que, sendo curada. aleluia, eu creio Curada. por conta da escolha. Então, eu escolho meu casamento ficar assim, ou eu vou para uma terapia de casal, eu vou acertar o meu diálogo com o meu cônjuge, eu vou conhecer a linguagem de amor do meu cônjuge, eu vou melhorar para que o meu relacionamento fique mais saudável, que seja exemplo para os meus filhos. Perfeito? Não, nós não somos perfeitos, perfeição é na glória. Mas buscarmos aperfeiçoar, assim como diz a palavra, é cada dia o Senhor nos aperfeiçoando. Mas o que está no nosso alcance é, noiva, levanta. Eu escuto a voz do noivo e eu me levanto. Amada minha, agora vem. Dá os primeiros passos. Vem. Levanta dessa zona de dor, levanta desse cansaço, levanta dessa baixa autoestima, levanta desse complexo, levanta dessas mentiras do diabo que veio senão para matar, roubar e destruir. Noiva, levanta Glória e vem. a Deus. Vem, porque tu és amada minha, tu és formosa minha. E dá os passos, porque quando nós chegamos no noivo, aí ele vem com tudo, com a cura, com o abraço, com o consolo. Aí sim, aí leva para a recâmara, que é a intimidade. Aí é lindo. Aí é intimidade com o noivo. E se levantar é mais É difícil difícil. do que ficar de pé. É verdade. Porque o levantar nos causa esforço.
Nos tira de uma zona de conforto, né? Porque É. por mais que esteja doendo, tá ali. Mas tem Né? que ter reação. Reação. Sabe que no começo eu atendia crianças, vou até confessar aqui, ao vivo, eu atendia criança e deixei de atender criança. Primeiro porque Deus deu uma direção, né? E eu comecei a atender adultos. Mas um dos motivos que me fez desanimar em atender crianças é porque todo o movimento tem que partir dos pais. Os pais levam as crianças para terapia, mas eles não querem mudar. Às vezes a criança está rebelde, a criança está gritando demais, a criança está desobediente demais. Só que aí precisa de uma mudança na família. Me lembro, Zilda, de uma criança que chegou, porque a diretora mandou uma carta dizendo ela não entra na escola se não for para um psicólogo. Mais ou menos assim, né? Ela precisa passar no psicólogo, porque ela está agredindo professores, ela está agredindo todo mundo, os alunos. E os pais chegaram com essa criança. Chegaram também porque estava agredindo já os avós. E quando eu atendi essa criança, eu pensei, né? Deixa eu confessar aqui, né? Eu pensei, ou essa criança é possessa em demônios, ou ela está com um transtorno muito grande, essa alma está gritando. Pronto, cheguei lá, discernimento, não era nada de demônios, era algo comportamental. Essa criança estava, resumindo, ela estava gritando, alguém me enxergue. Alguém me vê, a ponto de colocar fogo na casa. Ela não tinha o quadro psiquiátrico, tá? A Sim. criança com o quadro psiquiátrico. Não. Essa criança, de uma maneira específica, ela estava gritando: alguém, por favor, me enxergue. Quando eu fui ver a dinâmica dos pais, essa criança não via os pais. Ela saía da casa, ela estava dormindo, os pais deixavam na casa de fulano, de ciclano e de beltrano. E pegava essa criança dormindo nessas casas. Meu Deus. Essa criança não tinha uma referência. E essa criança estava em várias casas. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem eu pertenço? Eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa família, e cada um com educação diferente, correção diferente. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Essa criança fala: alguém me enxergue. Zilda, em algumas sessões, eu sentando, fazendo a ludoterapia, sentei, tirei meus sapatos, sentei ali no carpete, essa criança foi vista. Os pais falaram: o que está acontecendo? Que ela está mais calma. Ela está sendo ouvida. Alguém enxergou. Alguém perguntou: como é o nome da sua professora? O que você aprendeu hoje? E aí, o que precisava fazer? Mudar a dinâmica dos pais. Papai vai ter que pisar no freio, vai ter que trabalhar menos. Mas como assim trabalhar menos? Então, ou é trabalhar menos para ter a casa do seu sonho, ou é investir no teu filho. Escolhas. E aí, nessa história nós tivemos um final feliz, porque os pais, a mãe saiu de um dos empregos, reduziu os gastos e tal, assim. Mas e outros que me fizeram parar de atender as crianças, que é: não quero me levantar. Eu não quero mudar a dinâmica. Eu sei que meu filho precisa, eu sei que minha esposa precisa, eu sei que o meu esposo precisa, mas deixa eu ficar aqui, jogo por debaixo do tapete, porque eu estou ganhando bem. Eu sei que minha esposa está doente, mas eu estou ganhando bem. O meu esposo está doente, mas eu estou ganhando bem. Então, não deixa, eu não quero ter que mudar, mexer, que é o que você disse. Levantar é difícil. Porque te tira da zona de conforto, mesmo que tenha um problema. Mas hoje os nossos irmãos, queridos, amigos, estão ouvindo, vão valorizar o que realmente Deus o entregou nas mãos. A Constituição Família. A Constituição Família. Que o inimigo não está brincando. Não né? está brincando. Nós Ele estamos tá em guerra. Destruir a família assim, com uma forma muito violenta, muito drástica. Sim. Né? De muitas lágrimas. E será que só estar na igreja é o suficiente? Eis a questão, né? É um ponto de interrogação. E não é. Sabe que um podcast, esse dia eu fui participar, Zi, e a menina perguntou assim: o ímpio, para quem está assistindo a gente que não é cristão, o ímpio quer dizer as pessoas que não estão professando a mesma fé, né? Que não compactuam daquilo que nós cremos. Então, as pessoas que não estão conosco, elas podem ter paz sem ter o Espírito Santo? Eu falei: sim. Pode. Elas podem ter uma fé em uma pedra, que encontrou ali um propósito da pedra. Não estou falando de salvação. Salvação é outro departamento. Mas ir para uma terapia, ter convívio com a família, ter um tempo com a esposa, pisar o pé no freio. Pode. Tem uns que você cuida muito mais do que crê, o cristão que conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Verdade. Né? Dá mais testemunho, chega na hora certa no serviço, tem uma família saudável, uma família feliz, filhos indo para a faculdade bem, porque tem valores, né? E aí aqueles filhos. Aí a gente fala assim: mas gente, mas o filho do crente numa luta. Aí fala: é o diabo. O diabo, claro que ele está atacando, nós estamos em guerra. Mas não é só ir para a igreja. Tem outras responsabilidades que cabem a nós. É verdade. É fundamental. A presença do Espírito Santo, ele é tudo, Zilda. Mas a presença do Espírito Santo, ele pode, inclusive, agir
se formos curados. Porque o Aleluia. fruto do Espírito, por exemplo, tem um dos frutos do Espírito que é longanimidade, domínio próprio. Se minha alma não tem, aliás, se minha alma está doente e eu não consigo ter o domínio próprio, como eu vou ter o fruto do Espírito? Então, peraí, nós temos uma resposta. O Espírito não está atuando na tua vida. Né? Você limita o espírito. Então, de até me fazer com que os nossos amigos entendam para não gerar uma heresia. Sim. Mesmo você tendo o espírito, você pode sabotar algumas ações do espírito. Porque se diz que nós temos, pelo espírito, do fruto do espírito é o domínio próprio, e eu não estou tendo domínio próprio, então eu não estou deixando o espírito agir. Exato. E essa falta de domínio vem do quê? Campo de alma. E, às vezes, uma pessoa que não professa a mesma fé tem domínio próprio. Aí você vê casas de pessoas que não professam a nossa fé recebendo a paz. A paz momentânea ali, naquele momento. Recebe. Famílias equilibradas e famílias de crente. Brigas, Atirando pra todo contendas, lado. fofoca. Mas, em nome de Jesus, o Resgatando Valores é para isso. É para que hoje possamos desfrutar de uma vida saudável emocional e deixar o Espírito Santo fluir. Se o Espírito tem domínio próprio, vamos ter domínio. Se o Espírito tem o quê? Compaixão. Enfim, o fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, vai lá, lê. O que eu preciso mais ter do Espírito? E é a minha alma que precisa ser domada para que eu possa experimentar isso do Espírito. E é uma engrenagem, né? É uma engrenagem, né? Se ela não estiver ali lubrificada, e essa lubrificação é o Espírito Santo de Deus que Aleluia. vai ajudando essa engrenagem a fazer isso aqui, ó, entrando uma de cada vez nos seus devidos lugares. Glória a Deus, isso mesmo. E Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então nós só podemos avançar na nossa psicologia cristã, no nossos comportamentos, na nossa entrada, na nossa saída, se nós estivermos enquadrados com a palavra de Deus. Não basta eu ler ela. Ler qualquer um lê. Você precisa meditar nela. É verdade. E nela você encontra todas as respostas que você não teve até o momento. É verdade. Né? É o entendimento, a compreensão, né? E Jesus quer fazer palavra. isso, né, pastora Cris? Ele quer nos ajudar a melhorar. É nós que queremos dificultar essa coisa linda e maravilhosa que Cristo quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Verdade. Né? E como ele requer isso de nós, né? E quando nós temos essa saúde, esse equilíbrio, primeiro, governo do Espírito. O que é o governo do Espírito? Quem vai governar agora não é só a alma, é o Espírito. Porque a alma, ela oscila, né? Uma mulher na TPM, na menopausa, um homem na andropausa, ela tem oscilação. Hoje, talvez... tem 4 estações, sim. Né? Tem uma semana que ela tá linda, maravilhosa, com a pele. Isso! Na outra semana ela tá, meu Deus, nas nuvens. Na outra semana ela já tá murcha. Exatamente. Na outra semana, nem chega que eu mordo. É isso mesmo. E isso é coisas naturais. Como lidar com uma pessoa dessa? Coitadinho dos maridos, né? É verdade. Fica oscilando o humor, né? Mas quando nós escolhemos ser governado pelo Espírito, não é a alma que dita mais a regra. Como assim? A alma vai estar agitada. Então, nós vamos, alma, aquieta. Espírito, qual é a tua vontade? Alma, você tá doida para não ir para a igreja hoje, mas pelo Espírito eu vou. É verdade. Né? Então, é o que acontece, né, Cris? Sim, tem tem dia momentos. que eu também não quero ir. E quem nunca? Faz parte. Tem dia que eu vou. Sim. O dia que eu tenho hoje, eu vou ficar em casa e vou descansar. Mas algo Deus me fala, você precisa. Que é o Espírito. E aí você vai. Aí a gente vai. Porque sem não é querer. a alma que dita, sem querer. E chega lá e é renovado, né? Ai, Deus é lindo. Aí chega lá, a gente recebe renovo. No meio do caminho, o Senhor vai, né? Unindo a vontade dele com a nossa e tudo dá certo. Meu Deus. É verdade. E como tem esse governo da alma, primeiro sua alma saudável, a partir da sua cura, identidade, reconhecer que você é nós somos limitados, reconhecer as nossas falhas, dar nome para os nossos declínios, para as nossas inclinações, melhor dizendo. Dar nome. Qual é a minha inclinação? Minha inclinação é para isso? Minha inclinação é para isso? Não tenha vergonha. É algo que Davi tinha muito, que agradava o coração de Deus, sinceridade, Por isso né? que ele era o homem Por isso que era. O coração. Porque eu pequei mesmo, pequei né? contra o Senhor, ele dizia, né? Ele era sensível. Porque se você colocar Saul Sim. e Davi nas qualidades, eu ficaria com Saul. É verdade, né? Às vezes a gente olha e fala, tadinho de Saul, né? Ele não tinha metade das atrocidades que Davi tinha, aparentemente. Só que Deus, ele é lindo porque ele conhece a intenção do coração. É isso mesmo. E Davi era
pecador, ele pecava por qualquer coisa. Davi só vivia enfiado em problema. E quantas inclinações. A inclinação que Davi tinha, Mas né? o Enfim. coração dele era muito sincero. Isso. E Deus gosta de E ele sinceridade. reconhecia. Ele não terceirizava, né, Zi? Ele não passava Isso. responsabilidade. Quanta gente. Que seja libertador hoje nas nossas Ele teve vidas. chance de matar Saul. É verdade. Ele chegou lá pertinho e para provar, ainda ele arranca um pedacinho da roupa para mostrar, eu te vi lá, isso aqui era do teu char. E eu não quis matar, É verdade. porque eu não queria ter culpa do sangue, né, de Saul. Então, o coração de Davi era um coração sincero, um coração íntegro. É Eu isso pequei, mesmo. sim, E reconhecer. me E- perdoa. E isso faz com que o espírito domine cada dia Era mais. isso que eu ia dizer. Que coisa mais linda. Eu Agora, pequei. o outro não. O outro não. vai- Foi os meus soldados. Foi o fulano. Não, porque, Samuel, você demorou de chegar. ir Entendeu? atrás de outras vozes. Isso, terceiriza a responsabilidade. Deus não, Deus quer que a gente se rase. É o que, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, eu aprendo muito com essa mulher. Ela diz que temendo e tremendo, ela conta toda a verdade. Jesus gosta disso. É contar. Então, quais são as minhas limitações? É essa. Você deu a sugestão no programa passado de escrever, né? Escrever Sim. organiza ideias. É ótimo essa sugestão. Então, qual é o momento? Depois você rasga o papelzinho. É só para você poder falar, Senhor, agora eu Porque entrego você tudo isso aqui. mentaliza, né? Agora, A partir do momento que você vai escrevendo o que você está pensando, você está mentalizando Isso. e mandando informação para o seu cérebro. Isso é maravilhoso. Então, isso é libertador. Isso, você vai Eu conhecendo não suas gosto, emoções. isso eu gosto. Não, isso eu quero, isso eu não quero. E apresenta depois ao Senhor. É. E vai agora, Espírito, governe. Pronto. E aí, então nós vamos agora trabalhar com o quê? Com essas duas possibilidades. Então, Cris, como é o Espírito governar? Primeiro, fazer com que nós sugerimos, pensamos aqui, mostrar sua limitação para que o Deus ilimitado entre. Mostrar a tua Oh, fraqueza glória para a que o poder de Deus. Deus se aperfeiçoe. Então é por esse caminho que faz com que o Espírito ele vai dominando, daqui a pouco estamos cheias, transbordando, E ele vivendo vai- pelo Espírito, ele vai amando, intercedendo, né? perdoando, é tudo pelo Espírito. A Tudo alma não por tem isso. condição disso. Não, a alma não. A alma não tem condição. A alma não A tem. alma, um pouco, ela é vingativa. É, a alma, como diz Nietzsche, eu acho que é Nietzsche que vai falar que a alma é o fio condutor do corpo. Ela está contaminada. O Nietzsche só fala isso, né? Mas agora eu acrescento. Ela está contaminada pelo pecado. A pessoa na alma, ela tem um vírus chamado pecado. Né? Ela é maldosa, ela. Por isso Mas que tem que estar com o tripé. é o equilibrado. Corpo, alma e espírito. Que coisa linda. Coisa gente. linda! E Deus tem pra eu nós. ficaria mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, gente. Acho que um dia é pouco. Um dia é pouco. Mas nós vamos ter mais dias, tá? Que eu estou para fazer essa viagem. Vou fazer em nome de Jesus. Que E logo bênção. mais nós teremos aí todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras aí programa para alimentar Glória a os nossos Deus. irmãos. Programas como o seu alimenta demais. Como é esse que Deus te entregou, alimenta demais, edifica demais. Famílias, transforma, liberta. Parabéns. Que Deus continue te abençoando e te usando. Cris, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Meu muito obrigada, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Jesus continue te fortalecendo, te abençoando, Amém. fazendo de você essa mulher brilhante aí, com Amém. tanta simplicidade, Amém. Amém. tanta humildade, né? Amém. Amém. Mas também com tanta sabedoria, com tanta graça, que só quem entende de graça consegue Aleluia. enxergar isso na vida de outros. Glória a Deus. E eu consigo ver essa graça em Amém. você. Tá? Amém. Que Amém. Deus abençoe e prospere seu trabalho, seu consultório. Você vai deixar seu Insta, seu endereço. Se você também quiser falar um pouquinho sobre a Thalita Bittencourt, Thalita né? Cume, A Thalita Cume, verdade. isso, que você é presidente dessa ONG, que Sim, tem mudado a vida de pessoas, né? verdade. Tem resgatado a vida de pessoas, principalmente de mulheres. Por que eu sempre vou lá bater na tecla mulheres? Porque a mulher é o centro Sim. das atenções da onde ela chegar. É verdade. Ela tem esse termômetro, ela tem, né? Deus tem. nos capacitou Deus deu para isso. isso, deixar esse ambiente bom quando a mulher está E curada. isso não é feminalista, não. É, nós não estamos levantando Não, bandeira não, nenhuma. nenhuma, porque eu tô falando dessa mulher cheia do Espírito Santo de Deus, não Isso. cheia dela, porque cheia dela ela vai ficar retardada, né? Ela vai se achar a última bolacha do pacote, e aí ela coloca tudo a estragar. Eu tô dizendo da mulher bem resolvida, curada por dentro, né? Sarada, a da mulher que ela consegue ter esse termômetro dentro de casa, onde Aleluia. ela chega, Isso. ela deixa uma marca. Alguém olha nela e vai falar, nossa, o que será que ela tem que
eu não tenho. É verdade, faz a diferença, né? Isso que é o gostoso, não tem a cereja do bolo que é o gostoso? É a mulher, isso, é a né? mulher, é verdade. E Então, quando mulher, a mulher ela consegue sentar numa mesa com os filhos, ou só com o esposo, e colocar ali as suas emoções e ouvir, porque o que está sendo grave, ninguém tem mais tempo de ouvir ninguém. é verdade, essa correria, e nós precisamos nos disciplinar, é a disciplina mesmo, prioridade. O que é a minha prioridade hoje? Coloca na agenda, dê prioridade. Então, quando essa mulher tem esse tempo, porque quando ela quer, quando nós mulheres queremos, a gente faz, sim. Ai, que bênção. E o Thalita Cume vem para ajudar essas mulheres. Vem para ajudar Conta essas um mulheres. pouquinho, como Thalita que Cume está na cidade de funciona? Hortolândia. Ela Ai, vem a partir de uma Hortolândia. imersão, 6 anos de imersão, que vem mulheres de várias cidades, de várias denominações. A gente passa ali, cuida da alma com várias psicólogas. Olha E que depois à tarde tem legal. culto, louvor, e aí Deus faz o sobrenatural acontecer. Nós estávamos com essa imersão, aí Deus nos abençoou com um local. E esse local, então, se tornou a ONG Thalita Cume. Lá nós temos psicólogas, mentoras, coach, advogadas, assistentes sociais, conselheiras, intercessoras. E lá nós oferecemos para a comunidade de forma social atendimento Isso é terapêutico gratuito? individual, gratuito. Atendimento individual, atendimento em grupo, palestras, atendimento jurídico, enfim, Olha lá que nós vamos dar legal. todo esse suporte para a mulher que vítima de uma violência, a mulher que não tem condição de pagar uma Vocês fazem um psicoterapia. acolhimento. Realizamos acolhimento com assistente social, a gente faz um mapeamento dela, entende, né, a questão socioeconômica dela e atende. Ali ela fica sendo acompanhada e é lindo, porque a gente vai trabalhar toda essa ressignificação dela. E as profissionais estão lá de forma voluntária. É um desafio, é um desafio. É um desafio, Você parece tá até que que é você coloque em corajosa. oração, porque a estrutura, porque a gente tem, né, todas as responsabilidades, aluguel, água, luz, as Sim, mas Deus vai profissionais. mandar Eu recursos. creio, eu creio que nós estamos orando para manter aquilo de porta aberta, porque nós estamos ouvindo lindos testemunhos, adolescentes que chegam ali com a ideação suicida e saem querendo vida, Glória a casamentos, Deus. mulher que chega, que está sendo vítima de um narcisista, ela consegue lidar com ele, consegue clarear a mente, enfim, e outras demandas, né? Não é só isso, restauração de casamento, restauração de chamado, enfim. E Deus um dia me disse, numa madrugada, só para finalizar, Thalita Coisa Cume, linda. Cris, quando ele me acordou na madrugada, falando sobre o Thalita Cume, ele dizia: tem muitas mulheres nos leitos espirituais, como a filha de Jairo. Está na casa do pai, mas não ouve o pai. Está na casa do pai, mas não come da comida do pai. Está na casa do pai, mas não escuta a voz do pai. Quantas talitas estão nos leitos espirituais por conta de alguma coisa? Frustração, decepção, dor, trauma, abuso. Foi para o leito espiritual, mas pelo poder da minha palavra, dizendo: menina, levanta-te. Assim te digo, menina, levanta-te. E a gente usa das ferramentas terapêuticas para falar: menina, levanta-te. Glória a Deus. E mulheres estão assim, testemunhos. Um dia a gente fala só sobre isso. Testemunho, nós estamos ouvindo diversos testemunhos e casamentos, maridos sinalizando para a gente que está sendo uma bênção as mulheres serem acompanhadas no Thalita Cume. Caso alguém queira enviar alguém, conhecer das imersões, porque tem 2 vezes por ano a imersão, que a gente abre o espaço para todas virem, é só entrar lá no oficial.talitacume, ou melhor, oficial Cris Silva, que lá tem o link do site do Thalita Cume. Depois eu vou colocar também Tá bom, ali maravilha. na descrição. Obrigada. Tá? E em breve eu vou estar lá. Em nome de Jesus, Na servindo, Thalita Cume. ministrando no Thalita Cume. Eu conto contigo. Vou Glória pegar a sua agenda depois dessa Deus, viagem. Coisa linda, né? Porque é muito bom quando nós entendemos esse chamado. É verdade. É uma dando a mão para outra Aleluia. e falar: vamos. Vamos. Ah, mas eu tô cansada, não tem problema, eu te ajudo. Ah, minha bolsa aqui, né, de problema tá pesada. Ah, me dá uma alça que eu levo com você. Ai, isso é E lindo. juntas nós vamos chegar até o dia grande do Senhor Aleluia, Jesus. glória a Deus. Muito obrigada Eu pelo que agradeço. seu carinho, por hoje tirar o seu dia para ficar comigo. Ai, que Nós vamos delícia! conversar um pouquinho mais, porque eu amo essas coisas. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por nós hoje, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará. Ele fez ontem, faz hoje, vai continuar fazendo até que nós continuamos também debaixo da potente mão dele. Que você seja alcançada por esta aula que nós não, ela deu. Uma troca maravilhosa. Ela deu, uma foi troca fantástico, maravilhosa. tá? Se inscreva no Resgatando Valores, comente, compartilhe, diga para nós de onde você está nos assistindo, de que lugar, de que país. Faça aí seu pedido de oração, conta para nós o que você está recebendo, o que você está achando disso aqui. Ainda estamos só começando. Só temos 50 dias com esse programa que está Uma benção. brilhantando com a graça do Senhor. De mim mesma? Imagina.
é dele. É Aleluia. dele, é para ele, é por ele, tá bom? E eu quero continuar pedindo que você, né, se inscreva, compartilhe, comenta, seja um derramador de bênção na vida de milhares e centenas de pessoas. Hoje, nós damos uma vírgula aqui, tá, Cris? Você vai voltar? Com Ai, certeza! Esse gostoso! lugar é maravilhoso, abençoado. A gente sente a presença de Deus nesse Coisa lugar. linda, coisa Eis-me linda. aqui. Mas hoje nós fechamos, né, esse Glória a assunto aí Deus. de psicologia cristã. Espero que você tenha sido edificada, edificado e aprendido algo de Deus para a sua vida. A minha oração é que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor prospere a sua vida, derrame a paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que tudo que você colocar a mão seja próspero. Não só hoje, não, para sempre. Aceite a Jesus como teu Salvador. Aceite Ele, que tudo vai esclarecer na sua vida. Não é religião, é Jesus Cristo que pode mudar qualquer situação e qualquer história. Eu fico por aqui hoje com meu coração cheio de alegria por esse eterno Deus que faz por mim, faz por você, faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até mais.